Olá, turma, tudo bem? Tudo bem com vocês? Na aula de hoje é um tema com bastante relevância, que é o tema sobre desmame difícil e prolongado na ventilação mecânica. Vou colocar em tela cheia, um momentinho aqui. Vamos lá. Esse tema, eu digo que é um dos temas mais interessantes porque a gente está pegando ali a pandemia da Covid-19 e é muito comum você pegar seu paciente ali, como já teve 3 falhas de TRE, o paciente ali evoluindo com mais de 7 dias de ventilação mecânica, e você tentando, falando, fez tudo direitinho, e mesmo assim o paciente não conseguiu ser estubado. Então, existem alguns fatores que, nesse grupo específico de doente, devem ser levados em conta, devem ser observados. Senão, esse doente ali, ele pode evoluir ele para traqueostomia, e mesmo que a traqueostomia, às vezes, não garante que esse doente vai ser desmamado da ventilação mecânica e desmamado da via aérea. Por vezes, a traqueostomia ali, quando mal conduzido, o desmame, aumenta a mortalidade, como se o paciente também tivesse entubado. Então, uma das coisas que eu já coloco aqui de cara, que é importantíssimo ali na ventilação mecânica prolongada, é fazer, em pacientes com desmame, que vão evoluir para desmame prolongado, é fazer uma ventilação protetora, e essa ventilação ela tem que ser pulmodiafragmática. O que é isso, Marli? Uma ventilação que vai tentar evoluir, proteger ali o parênquima pulmonar de lesão induzida pela ventilação mecânica. Você vai tentar evitar também o máximo possível a disfunção diafragmática induzida pela ventilação mecânica e principalmente também você vai evitar ali a formação ali de PSID ou lesão auto-infligida. Se você consegue controlar esses 3 itens, já é um bom começo ali para você, quando você estiver em paciente com desmame prolongado, você ter sucesso no desmame. Então, sabe, olha, a gente gasta quase 40%, 30, 40% do tempo no desmame. Isso é, já é um estudo, já tem vários estudos ali de Esteban, estudos bem antigos ali mostrando que realmente que gasta muito tempo no desmame. E quando a gente fala de paciente de desmame difícil e prolongado, ali, paciente já vai para 3 CREs, paciente também que vai para mais de 7 dias de ventilação mecânica ou até 7 dias de ventilação mecânica, no caso de desmame difícil, a gente tem muitos fatores que interferem e geram falência no desmame. Então, a gente vai colocar aqui algumas condições aqui. Ó. As principais complicações da ventilação prolongada são pneumonia, né, associada à ventilação mecânica, mesmo com todas as condições, é possível ainda existir. Então, mas se eu conduzir tudo direitinho, eu posso evitar? Sim, é possível evitar, gente, sim. Já tive paciente ali com mais de 5, 7 dias de ventilação mecânica, sem pneumonia associada, com bom cuidado de via aérea, higiene oral, e por aí vai, entendeu? Apesar que tem um estudo recente, que é, se não me engano, o Shora, que fala sobre também a higiene oral, ela dá um contraponto entre higiene oral com clorexidine, barra ali, cuidados com a higiene oral em treinamento em equipe. Ele mostra que basicamente é quase a mesma coisa. Quem sabe, nas próximas recomendações de pneumonia associada à ventilação mecânica, já vinha ali uma mudança sobre a parte da higiene oral usando o clorexidine. Então, as principais complicações, pneumonia, barotrauma, lesão traqueal, tromboembolismo pulmonar e atrofia muscular, segundo Boles, hoje em dia é o clássico dele ali. Então, uma das coisas mais interessantes ali que você precisa dominar na ventilação mecânica é ali a demanda ventilatória do doente e a carga e demanda. O que ele tem ali, quanto ele suporta, isso aqui é muito importante. Então, você fez tudo direitinho, a ventilação protetora, redonda, controlou o driving pressure, controlou ali o stress, o strain, tudo direitinho, tudo bonito na ventilação mecânica controlada. Porém, nesse time também, você deve controlar a lesão diafragmática induzida para ventilação mecânica. O que é isso, Mário? Evitar que o seu doente ali fique em superassistência ventilatória, muito tempo de benzodiazepínico e bloqueador neuromuscular, não saber quando iniciar o desmame da ventilação mecânica, evitar o balanço hídrico, conversar em equipe multi para tratar co-infecções, evitar estado hiperglicêmico. São as principais coisas. Por quê? Esse doente vai evoluir com fraqueza muscular adquirida na UTI. Então, gente, o que a gente precisa? Tentar manter o equilíbrio entre a demanda respiratória e a capacidade neuromuscular e ventilatória do paciente. Então, quando esse doente vai para a ventilação assistida, aí, gente, cria um grande problema. Por quê? Por vezes, olhado, observado apenas o volume corrente do doente. O volume corrente está 6 ml por quilo, 8 ml por quilo em modo de pressão de suporte, está tudo resolvido. Totalmente inadequado. Eu vou mostrar uma primeira situação aqui, para a gente observar condições aqui que a gente pode estar pecando no desmame difícil e prolongado. Vou dar uma pequena pausa aqui.
Então, ó, eu vou compartilhar primeiramente aqui essa ideia aqui nesse documento. Você vai entender. A pressão transpulmonar, ela depende de dois itens. Da pressão alveolar, que basicamente vai estar ligada com a pressão de suporte mais a PIP, a pressão total gerada pelo ventilador mecânico, e a pressão pleural. Então, em modos assistidos, onde o paciente dispara o ventilador mecânico, o volume corrente, que é a pressão que vai ganhar volume, acrescentar volume corrente no parênquima, é a pressão transpulmonar. Se esse paciente está em modo de pressão de suporte, tem essas duas pressões em evidência. A pressão alveolar, que é a pressão basicamente ligada à ventilação mecânica, suporte mais PIP, ele está em modo 2 níveis de pressão, e a pressão pleural. Aqui mora um grande problema, ou seja, o paciente pode estar gerando volume corrente ou aumentando a sua pressão transpulmonar por excesso de suporte. Ou esse paciente pode estar gerando aqui, aumento aqui de volume corrente por excesso de pressão pleural. Então, observe aqui, eu vou colocar o ventilador mecânico em modo pressão de suporte, você vai observar aqui algumas condições para você compreender o que eu estou falando. Então, vou colocar um paciente aqui fazendo um esforço até adequado, e vou colocar aqui uma frequência respiratória um pouquinho mais elevada. Paciente de desmame prolongado. Está aqui, coloquei ele em modo espontâneo, confirmei, eu vou ajustar meu paciente aqui. Olha que interessante, vamos dizer que meu paciente está aqui nessas condições aqui ventilatórias. Vou só ajustar aqui a frequência para também não ficar tão alto o volume minuto. Olha que interessante, você pegou seu paciente em modo PSV, e olha que interessante, seu paciente está fazendo um volume corrente ali, variante 590, vamos dizer que tem um paciente ali por volta de 75 quilos. Então, o volume corrente mais elevado, acima de 6 ml por quilo, mas até 8 ali, o volume adequado, não ultrapassou ali 10 ml por quilo. A pergunta é, só olhar o volume corrente é o adequado? Não. Lembrar que o volume corrente está sendo gerado pela soma da pressão de suporte e a pressão muscular do paciente está aqui em 5 centímetros de água. Perceba, Marta, o volume está elevado, vou baixar o suporte. Quando você baixa o suporte, se você não observar marcadores de drive ou intensidade de drive respiratório, o doente pode fazer isso aqui, ó. Olha o que aconteceu. Você pegou o suporte, você baixou o suporte, pensando que o volume elevado do doente era basicamente uma ligação ali da pressão de suporte. Só o que aconteceu. O paciente agora começou a fazer agora um alto volume corrente, mas as custas não da pressão de suporte, mas uma questão de esforço muscular. Então, ele está fazendo um baita esforço muscular para tentar manter o volume corrente adequado, a demanda adequada. Então, é totalmente errado olhar o volume corrente como o único marcador de ajuste da pressão de suporte. Totalmente inadequado. Então, Mari, quais são os marcadores ideais ali em paciente em ventilação assistida? Número 1, olhar o volume corrente, sem nenhum problema. Número 2, olhar a frequência respiratória. Você, doente com desmame difícil ou prolongado, eu posso olhar uma frequência respiratória até inferior a 30 respirações, sem nenhum problema. Um paciente com uma demanda ventilatória bem elevada, sem nenhum problema, a frequência de 30. Número 3, avaliar marcadores de intensidade do drive. Você pode avaliar uma P01, o índice de pressão muscular, fazer ali o marcador como delta POC para estimar a pressão muscular do paciente, estimar a drive impression transpulmonar. Então, com esses marcadores, você consegue observar claramente, mas não sei calcular nada disso. Observe o flow index, pode te ajudar, principalmente para entender se você está dando subassistência ou superassistência ventilatória. Então, muito fácil. Então, no modo pressão de suporte, observe como está a intensidade do drive. Se você está dando superassistência para o seu doente, você está fazendo difusão diafragmática induzida pela ventilação. Se está fazendo subassistência, você também está fazendo lesão ali diafragmática do doente. Então, muito comum o seu doente fazer lesão por subassistência, por superassistência, atrofia longitudinal, às vezes, e contração excêntrica. Então, você pega o doente lá e está fazendo várias assincronias na fase expiratória, ciclagem precoce, esparo ineficaz. Esses doentes, ele está fazendo disfunção diafragmática. Aí você bota um APP excessivo, você, pela lei de Laplace, você retifica ali a hemicúpula diafragmática, fazendo com que o indivíduo faça mais pressão para disparar o ventilador. Também ali é muito comum, tem vários estudos também mostrando que isso acontece, PIP elevada, piora ali a relação tensão-comprimento, isso vai fazer disfunção diafragmática também. Então, Marco, o que tem que fazer? Controlar o drive respiratório, fazer ventilação protetora.
fazendo essas duas coisas já é bem interessante. Você está protegendo tanto o pulmão e pense também em proteger o diafragma. Não protere o desmame da ventilação mecânica, não fique arrastando, não demore no desmame da ventilação mecânica. Faça de forma certa, forma pontual. Vamos para os próximos pontos aqui. Eu vou parar aqui, eu vou lançar de novo aqui a aula, a gente vai dar continuidade. Então, aprendi duas coisas já aqui, mas aprendi, então, que eu tenho que proteger o pulmão e tenho que proteger o diafragma, avaliando demanda ventilatória e capacidade neuromuscular. Marco, meu paciente está com uma demanda respiratória elevada, o que eu vou fazer? Verificar qual é o problema, por que essa demanda ventilatória está elevada, qual é a causa? É dor? É um paciente com uma resistência viária elevada? É um paciente ali que tem ali edema de mucosa? É um paciente que tem complacência baixa? Você vai aumentar a pressão de suporte e tratar a causa. Não resolveu, é um problema de dor, conversar com a equipe médica sobre analgesia. O paciente não teve controle, não está adequado na forma assistida. Às vezes, se tudo já foi tentado, às vezes o doente precisa de um pouco de sedação. Nada resolveu, a última tentativa é o bloqueio neuromuscular. Mas, gente, esse doente que já vem num curso de doença prolongado, evite chegar nesse último nível. Tente tratar a causa de forma pontual, ou pelo menos se antecipe dela para você conseguir resolver. Coisas importantes, vou falar agora nos próximos slides aqui. Vamos tocar alguns pontos bem importantes. Estratégia, Marra. No paciente com desmame difícil e prolongado é o seguinte, TRE diário. Se você não faz TRE diário, você subestima a capacidade do doente ventilar espontaneamente, você está, com certeza, tendo muito paciente com traqueostomia na sua unidade. Se você não faz TRE diário, Mari, passou do 7º dia, traque. Não, nada disso. Se você controlou ali o diafragma, protegeu o diafragma, protegeu aquele pulmão, evitou hiperglicemia, hipoglicemia, o médico tratou infecções, evitou o balanço positivo, opa, cuidado, esse doente pode se ultrapassar o TRE e ser estubado sem nenhum problema, gente. Então, TRE diário é uma estratégia para aqueles pacientes que são elegíveis ao desmame da ventilação mecânica. Use VNI, gente, paciente DPOC, facilitar o desmame. Paciente com alto risco, como agora na Covid-19, paciente que faz SARA, síndrome de desconforto respiratório agudo, use ventilação VNI como forma preventiva do desmame. Paciente com balanço positivo, pacientes que possam evoluir com edema induzido no desmame, utilize a ventilação não invasiva como estratégia de desmame. Desmame gradual pode ser em PSAT ou PSB. Cuidado, tá, gente? Tem vários estudos aí. Então, tem uma balança, né? Tem um último estudo do Arnold Schiller, que mostra ali que fazer o desmame em PSD é totalmente seguro. Cuidado com pacientes obesos, ali que tem outros estudos mostrando que a PSAT ela referencia melhor o trabalho respiratório pós-extubação. Na minha rotina prática, uso muito o modo PSB, mas também uso muito o modo CPAP ali, principalmente na COVID-19, para o processo de desmame e extubação, mas sem nenhum problema também a utilização da PSAT. Uma coisa importante, se você ainda diferencia ou separa a fisioterapia respiratória e motor, usa esses termos, está totalmente inadequado. Por quê? O termo correto, gente, é a reabilitação do paciente crítico, que ela cursa desde o processo de ventilação protetora, proteção pulmodiafragmática e protocolos precoces de mobilização. Se você vai deixar para mobilizar o seu doente só depois do processo de extubação e desmame, está totalmente inadequado. Então, cobre do seu gestor da sua unidade ali, realmente, protocolo de mobilização precoce dentro de sua equipe. Marque, meu paciente está sedado, meu paciente ali está curarizado, agora já delegou o curar, está com sedação, mas ele não tem força para realmente ali participar do protocolo de mobilização. Então, trace estratégia para tentar minimizar o uso dos sedativos, a primeira coisa. Número 2, deixe o seu doente mais participativo. Marco, não deu certo, não tem nada disso ainda. Então, cobre do seu gestor da sua unidade a estimulação elétrica neuromuscular, o suporte neuromuscular avançado, que basicamente, ali, como fez eletrônico também, são a ciclometria eletrônica são as principais ferramentas do fisioterapeuta como suporte neuromuscular em pacientes críticos. Use o treinamento muscular inspiratório. Gente, a fraqueza muscular inspiratória é um dos principais marcadores de falência de intubação em paciente com desmame difícil e prolongado, junto com balanço positivo e co-infecções. Então, gente, se você tem esse doente ali, que basicamente, balanço positivo, fraqueza muscular inspiratória, baixo pico de fluxo expiratório, paciente com disfunção do ventrículo esquerdo, comprovado, esse doente tem alta chance de falha de extubação de TRE e vai caminhar para traqueostomia. Então, trate isso. Então,
A fraqueza muscular inspiratória, você só vai saber se você avaliar. Você não tem um manovacômetro para avaliar a PI máxima, a PI e a PE máxima do doente, vai ficar muito difícil você estipular esse tratamento para o doente se você não avaliar o doente. Então, o indicado ao doente ser estubado, uma força inspiratória ali acima de -30, -40. Então, esses valores são valores adequados para uma intubação adequada do doente, que você vai garantir que o doente tem uma força inspiratória adequada para suportar o processo de intubação. Caso ele não tenha, treine o seu doente, não faça treinamento muscular inspiratório com sensibilidade e ventilação mecânica, isso não existe, gente. Isso vai piorar ali, o doente, por vezes, não vai disparar a máquina, vai fazer contração contra uma válvula fechada, isso vai piorar, vai gerar mais disfunção diafragmática. Uma área como é o treinamento, é carga linear, gente, TMI, carga linear, entendeu? Ou uso de dispositivo eletrônico. Use essas duas formas de treinamento. Não utilize ventilação mecânica para treinar a musculatura inspiratória do doente. Não faça isso, não há evidência para isso. Indique traqueostomia em paciente selecionado. O que é isso? Não adianta você pegar, Mário, minha equipe é ruim de desmame e botar traque em todo mundo. Gente, não é a solução. A traqueostomia não é a solução. Tem um estudo recente, se não me engano, coloco no final dessa aula, que comparou agora recentemente traqueostomia precoce e tardia, diminuiu a ventilação mecânica, tempo de UTI, mas o desfecho final, que a mortalidade não mudou. Ou seja, o que adianta você estar observando o seu doente ali, só na unidade, mas o pós-UTI ele vai falecer? Não teve desfecho positivo, aparentemente não é. Então, coloque em doente selecionado, aquele doente que evolui com injúria cerebral grave, mais sino desconforto, que não acorda com 7 dias e tem altas chances de evoluir com injúria, com sequela neurológica. Esse doente, sim, gente, aparentemente tem necessidade de uma traqueostomia. Ou paciente que não vai cursar ali com desmame nos próximos, sei lá, 15 dias, o paciente está em protocolo de prona há muito tempo, possivelmente esse paciente também vai ganhar traqueostomia. Mas, gente, não coloque traqueostomia em todo mundo, que isso não é a solução do desmame. A solução foi nos itens que eu falei agora: controle do VE, balanço positivo, equipe médica tratando infecções, evitar disfunção diafragmática usando a ventilação mecânica, usar a VNI como estratégia de facilidade ou facilitação ali do desmame do paciente de forma preventiva. Então, é isso, essas ferramentas que você precisa utilizar. Caso você não utilize, possivelmente você tem muita traqueostomia na sua unidade. Olha só que interessante. O doente com desmame difícil prolongado, ele tem tudo isso aqui, ó. Ele tem hipofosfatemia, isso é muito ruim. Tem hipotireoidismo, ele tem totalmente alteração do metabolismo basal, como ele ganha força, como ele consegue absorver esse nutriente, então totalmente alteração. Hiperglicemia, que é uma das chaves clássicas da fraqueza muscular adquirida no doente crítico. Então, aquela fraqueza muscular, às vezes o paciente é hiperglicêmico toda a internação. Gente, isso é totalmente inadequado. Esse doente vai evoluir com fraqueza muscular periférica e respiratória. Estado nutricional, o doente vive com sua anase entérica aberta, não alimenta, está perdendo massa muscular, ganhando só volume de fluido. Depressão e delírio, CAN e CU, não faz na unidade, não avalia delírio, não usa estratégias farmacológicas e não farmacológicas para o doente, muito importante. Anemia, sobrecarga de ventrículo esquerdo, avaliar, disfunção renal com balanço hídrico. Eu vou falar no final dessa aula aqui sobre o Express, é um marcador bem interessante que avalia a creatinina também com um marcador de desmame da ventilação mecânica. Uso prolongado de corticóide, o corticosteroide também é um marcador interessante, porque isso é uma das peças-chave para a fraqueza muscular adquirida na UTI. Disfunção diafragmática induzida pela ventilação. Não avalia superassistência, não avalia subassistência, não bota dentro de norma assistência, não avalia atrofia longitudinal, PIP excessiva e está cheio de assincronia na fase expiratória. Gente, esse doente aí está sofrendo com disfunção diafragmática induzida pela ventilação mecânica. Gente, componente neuromuscular também. Não há protocolo de imobilização precoce. Eu só começo depois da extubação, totalmente inadequado. E uma das coisas muito importantes, a avaliação da autopip, que vai dar disparo ineficaz, vai alterar ali a capacidade do doente de disparar, ou ventilador mecânico, isso é muito ruim. Marli, quais são as estratégias para esse doente? O que eu tenho que fazer? Gente, primeira coisa que eu falei, foi o primeiro ponto da aula, teste de respiração diário. Não subestime a capacidade desse doente de respirar espontaneamente. O doente está estabilizado, que eu já falei numa aula ali de desmame, já falei o que você precisa ter. O doente acordou, tem nível de consciência adequado, tem um pico de fluxo vital acima de 60 litros, está com drive controlado, oxigenação controlada, calça respiratória controlada, balanço controlado, tem drive,
passe esse doente para modo PSV, gente. Controle a sub e a superassistência, evite a atrofia longitudinal, evite assincronia na fase expiratória, pronto, o doente está em PSV. Reduz os parâmetros de acordo com a carga e demanda do doente, vai baixando devagar. Ele chegou nos parâmetros que suporte um teste de respiração espontânea, ele está acordado, tem nível de consciência, está tudo controlado, tem um bom pico de fluxo de tosse. Converse com a equipe médica para um processo de extubação desse doente, facilite ali de forma preventiva, melhor dizendo, com ventilação não invasiva, isso é muito importante, é um recurso, entendeu? Não utilize a ventilação não invasiva como recurso de resgate respiratório após extubação, com exceção de paciente cirúrgico, tá bom, gente? Mas não utilize, o paciente falhou, deve ser reintubado. Coloque como um papel importante a traqueostomia, não use traqueostomia para todo mundo, use a traqueostomia em doentes selecionados, traqueostomia por si só não vai garantir que você vai ter sucesso no desmame da ventilação mecânica. Então, muito cuidado, use estratégias ventilatórias adequadas para esse doente, tá bom? Comentamos aqui que é um desmame difícil e prolongado, que é o mais importante, paciente que falharam o primeiro TRE, mas conseguiram ser desmamados com sucesso após 3 TRE no máximo, ou até 7 dias. E paciente que falharam até 3 TRE após 3 TRE, ou até mais de 7 dias do primeiro teste de respiração espontânea, é considerado desmame prolongado, tá bom? Margo, olha que interessante. Para você ter uma ideia, esses pacientes que estão em desmame difícil e prolongado, gente, são os pacientes que têm maior chance de ventilação a longo prazo, acima de 21 dias. São os pacientes que têm a maior chance de mortalidade, tanto intra-hospitalar, dentro da unidade crítica, como nas enfermarias, gente. Esses doentes são os que têm a maior chance de ganhar traqueostomia, que têm a maior chance de desenvolver polineuropatia doente crítico e síndrome pós-terapia intensiva. Olhar apenas para a UTI e como não olhar para o desfecho pós-alta, realmente é totalmente inadequado. Então, a sobrevida desse doente em desmame difícil e prolongado é realmente muito ruim se você não utiliza estratégias ventilatórias, estratégias clínicas adequadas para conseguir o desmame com sucesso, tá, gente? Então, se o doente consegue ser desmamado da ventilação mecânica, a chance de sobrevida dele é o maior, dele que utilize estratégia adequada. Caso ele entre em várias falências de teste de respiração espontânea e ganhe traqueostomia, a chance de mortalidade dele sempre será mais elevada. Mari, quais são os maiores grupos de risco desse paciente para evoluir para desmames difíceis e prolongados? Gente, pós-operatório de grande cirurgia abdominal e torácica, paciente com doenças pulmonar obstrutiva crônica, paciente com insuficiência do ventrículo esquerdo, insuficiência cardíaca de falência do ventrículo esquerdo, paciente com doença neuromuscular e paciente com síndrome de desconforto respiratório agudo, que está vendo a pandemia agora, gente. Esses doentes tem alta chance de evoluir para desmame difícil e prolongado. Então, escolha o protocolo, estratégia adequada. Se sua unidade também não faz o bundle ABCDE-F agora, família junto, também está inadequado. Escolha a melhor sedação com a equipe médica, utilize teste de respiração espontânea, coordene com a equipe médica ali, discuta com a equipe médica a melhor analgesia e sedação para esse doente, evite excesso de bloqueador neuromuscular, faça avaliação e trate com a equipe médica delírio, promova protocolo de mobilização precoce, engaja a família naquele tratamento do doente. Então, se você fizer isso, eu tenho certeza que vai aumentar as chances de você conseguir um desmame adequado, do desmame adequado ao paciente com desmame difícil e prolongado. Caso você não avalie todos esses itens, altas chances de traqueostomia e mortalidade intra-hospitalar. Relembramos as estratégias, já falamos ali as principais estratégias, os cuidados adequados ali. Outra coisa importante que deve levar em conta é a formação de PAD, pneumonia associada à ventilação mecânica, ufometria, muito cuidado com isso, cuidado com a veia artificial, não estilar soro fisiológico de forma rotineira em procedimentos de aspiração traqueais. Gente, essas questões são essenciais para manter o doente ventilado mais de 48 horas de forma segura e de forma adequada. E outro ponto de questão, coloque protocolo de mobilização precoce no paciente. Se seu local de trabalho não tem estimulação elétrica neuromuscular, não tem o ciclo ergômetro eletrônico, e você basicamente depende do paciente assistindo ali o protocolo de mobilização, controle com a equipe médica, equipe multi, ali, desmame de sedação, desmame de bloqueio neuromuscular. Permita o seu doente estar mais acordado do que sedado. Isso é totalmente importante ali para a sobrevida e sucesso no desmame.
Mário, fatores de sobrecarga. Gente, basicamente, quem vai responder aquilo ali é a bomba neuroventilatória. O diafragma do doente, com o músculo principal, vai responder ali se ele está aguentando aquela carga ou não. Então, os fatores que estão gerando sobrecarga devem ser retirados ou pelo menos amenizados. Quais são os principais? Número um, forma extrínseca, o tubo. O paciente está com um tubo muito fino, aumento de volume de secreção, ou você não faz nenhuma manobra de deslocamento de secreção, tem secreção a nível baixo, você não condiciona o gás de forma adequada. Basicamente, ele está com um trocador de calor-umidade passivo, mas tem contraindicação para esse uso. O paciente vive com secreção espessa, aumento de resistência de via aérea por uso de trocador de calor-umidade e troca inadequada. A forma de disparo do ventilador mecânico utiliza muito a forma pressórica, com valores muito negativos, dificultando o disparo do paciente no ventilador. Gente, tudo isso vai gerar sobrecarga à bomba neuroventilatória. De forma intrínseca, aumento de resistência via aérea, baixa complacência e formação de autopipe. Eu creio que esse último aqui, que é a formação de autopipe, é um dos principais que acontece de forma, às vezes, renegada das unidades. Quando o doente começa a fazer esforço inadequado em ventilação mecânica, o esforço exagerado, a curva fluxo-tempo muda, a curva de esvaziamento pulmonar muda, ele começa a disparar mais vezes ventilador mecânico, virando um ciclo vicioso com formação de autopipe e um disparo sobre outro ciclo. Dessa forma, o doente ali acontece até gerar a fraqueza ou a falência muscular respiratória, devolvendo o doente para modos controlados. Então, não esqueça de avaliar a formação de autopipe. Utilize PIP de forma adequada no seu paciente. Mário, vamos lá. O que tem que observar? Então, gente, você tem que observar basicamente essa balança entre demanda ventilatória e a capacidade desse músculo responder essa demanda ventilatória. A principal coisa é tentar reduzir a demanda, reduz a demanda ventilatória ali do doente e observe com a capacidade daquele músculo responder àquela demanda ventilatória. Então, evite, então, superassistência, subassistência, atrofia longitudinal e assincronia na fase expiratória do ciclo respiratório. Avalie a capacidade respiratória, faça manovacometria, utilize a pressão de suporte de forma adequada, ao ponto de doente estar de forma adequada no modo PSV. Evite sedação de forma inadequada, converse com a equipe médica para utilizar bloqueio neuromuscular de forma adequada e institui um protocolo de mobilização de forma precoce. Feito isso, gente, há altas chances do doente cursar muito bem, lembrando os outros itens, né? Balanço, otimizar ali o ventrículo esquerdo, evitar hiperglicemia, anemia, tudo isso é muito importante para ter um sucesso no desmame. Perceba aqui, então, equipe multi, Marcos, cheguei lá no round, lá da equipe multi, o que eu preciso observar? Observe se o doente já falhou vários ali testes de respiração espontânea. A pergunta é, por que ele está falhando? Observe o que está acontecendo. Será que não tem um fosfato muito baixo? Tem hipotireoidismo, fraqueza muscular por hipotireoidismo? O paciente passou toda a internação ali com você hiperglicêmico, o paciente vive anêmico, o paciente tem uma falência de ventrículo esquerdo não avaliada, não tratada, o paciente não foi observado se tem disfunção diafragmática, se ele é para ventilação mecânica, faça ali, gente, ali a avaliação da PI, da PE do paciente, trate delírio e estado de depressão e converse com a equipe multi, nutricionista, qual o estado nutricional, como é que está a reserva desse doente. Gente, sem músculo, isso ele não vai acontecer, o desmame de forma adequada não vai acontecer. Então, todos esses itens precisam ser checados, de preferência, faça um checklist. O doente entrou em desmame difícil, faça um checklist, vê se tudo está certo, tudo está adequado. Dessa forma, você vai conseguir ter êxito no desmame difícil prolongado. É muito fácil ter extubação de desmame simples. Difícil é ter extubação de desmame difícil e prolongado. Então, fatores ali que você pode controlar, a equipe multi, é claro, para facilitar o desmame. Dor do paciente, uma boa analgesia, instituir protocolo de imobilização precoce, reservar ali direitinho o sono e vigília do paciente, verificar se o paciente está tendo ali um ciclo adequado de sono e vigília, evitar subassistência, superassistência, assincronia, atrofia longitudinal e observe também ali acima do confinamento. Então, tudo isso, gente, vai servir de ferramenta para você ter êxito no seu desmame, tá bom? Marley, medidas. Aqui é um quadro, tá, gente, tirado do Profisio, é bem interessante, mas tem coisas legais aqui que possam ser utilizadas à beira-lei. Exemplo, você tem um paciente ali
com aumento de pressão capilar pulmonar, evoluindo ali com disfunção do ventrículo esquerdo, congestão pulmonar. Então, o que vai acontecer? Conversar com a equipe médica, a balança positivo, há possibilidade de diurético? Ah, tem condição sim, não tem, beleza. Não tem condição de diurético. Dá para diminuir a oferta hídrica para esse doente? Dá sim, dá para controlar, dá para tentar enxugar a prescrição do doente, dá para tentar concentrar as medicações, beleza. Como é que está a função cardíaca do doente? Como é que está a função do VS? Será que esse edema não é de origem cardiogênica? Como está a pressão positiva? Dá para tentar extubar esse doente com pressão positiva, facilitar ou prevenir com VENI? Ótimo. Tem aumento de resistência via aérea, por quê? Será que esse paciente precisa de terapia de broncodilatação? E aqui abre um ponto importante. Será que você sabe fazer terapia broncodilatadora em paciente mecanicamente ventilado? Qual é o dispositivo correto? Como é que ajusta o ventilador mecânico para entregar aquele infarto na via aérea mais periférica? Qual modo ventilatório que você utiliza? Você utiliza MDI? Você utiliza só aquele flush ali do circuito ali do sistema fechado? Você tem aerocâmara? Então, se você não conhece, gente, você vai ter perpetuação desse aumento de resistência, você não vai conseguir, você utiliza alguma técnica para remover secreções, ou seja, você utiliza alguma técnica, uma prestação em ventilação mecânica, PIP-ZIP, para deslocar a secreção distal proximal. Se você não utilize, comece a utilizar naquele doente que você ausculta aquele doente, tem secreção em nível baixo, mas você não aspira, não vê absolutamente nada. Então, utilize técnicas adequadas naquele doente. Você sabe avaliar limitação de fluxo aéreo, você sabe avaliar colapso dinâmico de via aérea, você sabe utilizar a PIP para tentar manter a abertura de vias aéreas. Olhando isso aí, gente, aí sim você consegue gerenciar coisas adequadas, um desmame adequado do doente. Gente, outra coisa, resistência para o aumento ali de resistência de via aérea, pô, tubo pequeno, taxonomia pequena, filtro trocador de calor já encharcado. Gente, isso aqui precisa ser evitado. Então, converse a equipe multi para tentar evitar esses fatores extrínsecos para o doente e aumentar ali a demanda ventilatória do doente e essa capacidade, com certeza, dele já está reduzida. E uma coisa altamente, realmente, que não é observada é a formação de autopipe. A autopipe, gente, era muito problema do doente, principalmente disparo ineficaz no diafragma que já está machucado e vai perpetuar a disfunção diafragmática induzida pela ventilação mecânica. Então, observe a autopipe. Em pacientes obstrutivos, observe se em ventilação assistida, se esse paciente é responsivo, uso de 80% a 85% da PIP intrínseca como forma de facilitação da eliminação do fluxo aéreo. Isso aqui é muito importante e também o disparo em ventilação mecânica. Vou colocar agora dois índices que eu acho bem importante, bem interessante, que são o índice mais antigo, que é do professor Sérgio Neyman da Carmen Barma, e um outro índice chamado Express, que é o índice mais recente agora, para você utilizar nessa rotina para paciente com desmame difícil e prolongado. Marden, eu uso muito ali o índice de respiração rápida social, sem problemas, com certeza é o índice mais estudado, mas cuidado com ele. O ideal é fazer usando o ventilômetro. Se você utiliza esse índice, utilizando valores de corte da ventilação mecânica, cuidado que você pode estar ali pegando o índice com valor ali que está realmente baixo, mas se você tira o doente, ele pode falhar a extubação, porque ele pode estar ali superestimado, subestimado por pressão de suporte, PIP, então muito cuidado. O melhor desse índice é ser avaliado com o ventilômetro. Vou colocar dois índices agora, um índice aqui chamado índice integrativo de desmame, é um dos índices também mais estudados, junto com o índice de Tobin ali, que é o índice de respiração rápida especial. Chamado de IV, você vai fazer o quê? Você vai pegar a complacência estática do paciente, pegue a saturação arterial de oxigênio, você multiplica isso daqui no numerador. E no denominador você já tem o TOB embaixo. Percebe que o TOB está aqui embaixo, a frequência por volume corrente. Se esses valores for acima de 25 ml por centímetro de água, respiração por minuto por litro, esse doente tem alta chance de sucesso. Vou dar um exemplo. Peguei meu doente, complacência de 45 ml por centímetro de água, saturação arterial 98, frequência respiratória em modo espontâneo 28, volume corrente em modo espontâneo médio de 450 ml. Colocar em litros, já que esse índice de respiração rápida social está em litros. Coloquei aqui, ó, fiz a divisão, deu 71. Esse doente tem alta chance de sucesso usando o IV como um marcador, um preditor de desmame. Devo usar mais preditor de desmame para todo mundo? Não, gente, não deve usar para todo mundo. Use naquele paciente que falhou um teste de respiração espontânea, tem alta chance de falência de desmame, coloque no paciente correto. Basicamente, coloque no paciente com desmame difícil e prolongado.
Outro índice legal aqui, saiu recente, 2021 ali, equipe brasileira, olha que interessante ali, professor Antônio Rafael ali vai ter uma discussão bem grande sobre esse índice, que é um índice bem legal. Ele pegou ali basicamente 8 itens ali, a gente vai falar de cada um deles, e fez um score somando esses oito itens. Se na soma desse score de 8 itens, o paciente tiver um índice de Express maior que 59, ele tem alta chance de sucesso, com uma especificidade de 0,88, uma acessibilidade de 0,75 e uma porcentagem ali de sucesso de 95%. Gente, é um índice excelente, tenho utilizado bastante na minha rotina. Ele fala o seguinte, vamos lá, vamos ver os marcadores aqui, ó. Você vai avaliar o TOBzão aqui, ó, a índice de respiração rápida e especial. Você vai olhar ali o TOB, a respiração ali por minuto dividido pelo volume corrente em litros. Avalia a complacência dinâmica, dias de ventilação mecânica, Glasgow estimado. Para sentar com o tubo no fala, você vai fazer o Glasgow estimado. Tem aqui a escalinha como fazer. MRC do doente, você vai fazer a escala de MRC de força muscular periférica, avalia o hematócrito, a creatina do doente e se tem ou não tem comorbidade neurológica. Sobre o Glasgow estimado, deixa até a referência aqui, um estudo de 98. Você, Mário, como é que você, estudante, fala, não fala? Qual é a pontuação da parte verbal dele, já que ele está entubado? Sempre boto 10, mas dá para colocar mais? É possível saber, mais ou menos? Sim, tem a opção do Glasgow estimado. Você bota a pontuação motora dele e bota a pontuação de abertura ocular dele. E você bota nesse cálculo. Vai dar mais ou menos, se você botar a pontuação máxima para o motor, a pontuação máxima para a abertura ocular, ultrapassa um pouquinho a escala de Coman de Glasgow de 14,6, 14,7 ali mais ou menos. Então, é uma resposta interessante para você estimar ali a pontuação do Glasgow do doente. Olha o exemplo aqui. Vou botar os 8 itens. Peguei um paciente que o RRS dele deu 40, ele tem uma complacência dinâmica de 50, está 7 dias de ventilação mecânica, o Glasgow estimado dele deu 14, o MRC deu 45, tá com fraqueza muscular menor que 48, tem uma hematócrito de 38%, uma creatina de 1,0 e não tem comorbidade neurológica. E vou somar a pontuação aqui da escala, colocando direitinho. 25 de IRS do TOB, 50 da complacência dinâmica, 4 ali do dia de ventilação, acho que está certinho, tá? 7 ali da escala de Coman de Glasgow, é isso mesmo? Opa, não, desculpa, estou só equivocado aqui, de novo aqui. 40 aqui do TOB, então, contabilizou aqui em torno de... Opa, tem um erro aqui agora que eu percebi, ó. 40 daria 20 pontos. Gente, vamos somar de novo aqui. 20 pontos aqui do TOB, aqui. A complacência dinâmica de 50 ficaria com 7 pontos. Dia de ventilação mecânica, como ele tem mais, ali em torno de 7 dias, 4 pontos. A escala de Coman de Glasgow, 10 pontos, que é maior que 13. Força muscular periférica, 45, 7 pontos. Hematócrito de cima de 38, 10 pontos. Creatina de 1, 7 pontos. E não tem comorbidade neurológica, 10 pontos. Deu 80 pontos, mas, claro, tem um erro bem aqui, então tirar 5, né? Ficou 20 aqui, então 75 pontos. Se é maior, voltando aqui, é maior que 59, esse doente tem alta chance de sucesso na extubação, beleza? Então, gente, utilize marcadores específicos, utilize estratégias interessantes. Está aqui a tabelinha aqui da acessibilidade, especificidade e taxa de sucesso quando você pega um Express ali acima de 59 pontos. Gente, e agora? Marden, fiz tudo direitinho, mas não deu certo, o paciente ganhou traqueostomia. E aí, melhorou ou não melhorou? Gente, tem o benefício da conexão e reconexão, tem o benefício da comunicação, diminuir sedação, diminuir infusão de fármacos, tem sim o benefício da traqueostomia, mas ela por si só não garante que você vai ter sucesso no desmame da ventilação mecânica. Não garante. Por quê? Se você renegou todos os itens anteriores que eu falei, gente, o doente pode perpetuar mesmo em traqueostomia na ventilação mecânica e ter alta chance de mortalidade. Facilita desmame? Facilita. Porém, se não avaliar os itens anteriores, há alta chance de falência. Como mostrou esse estudo agora em 2021, traqueostomia precoce ou tardia. A precoce falou em redução de tempo de ventilação mecânica, redução de tempo de internação na UTI, porém sem redução de mortalidade, que é o desfecho, para mim, principal. Então, gente, colocar traqueostomia em todo mundo, ainda é um debate muito grande. Coloque em pacientes selecionados. Isso realmente é o indicado. Beleza, gente? Você entendeu aqui então, algumas referências, você entendeu basicamente aqui o nosso contexto, a nossa aula de desmame difícil e prolongado, tem muitos itens que você deve observar e não deve realmente negar ali em relação ao desmame da ventilação mecânica. Então, agradeço, muito obrigado, valeu, tchau, tchau.